A gente não aprende nada com a história, né não? Pô, história é passado, pô. Ninguém aprende nada com história. História não ensina porra nenhuma. Porra aí, na boa, não foi feliz com esse exemplo do chassi não, mano. Eu até entendi a alegoria, mas não foi feliz não, cara. Na boa. Um chassi de carro é uma coisa. A aparência física de uma pessoa já é outra, meu amigo. Tá entendendo? É bem diferente. Um chassi é um objeto que, para todos os efeitos, não detém emoção. Uma pessoa física possui um conjunto de sentimentos, ainda que controlados ou mínimos, ainda assim ele existe. E mesmo um psicopata possui certos níveis de sentimentos. Então esse exemplo aí não foi muito feliz não, cara. Mas falando desse negócio aí de chassi, procura ver uma série que eu tô pra ver também no Netflix, que mexe com essa ideia de chassi, chamado Altered Carbon. Parece ser muito boa. Sim. Eu também penso dessa mesma forma. Só a nanotecnologia que poderia fazer esta mudança completa na questão de gênese, DNA, entendeu? Fazer um homem XY ter o XX. Mas se evoluir mais ainda, quer dizer, com a nanotecnologia, você nem precisa fazer a tal cirurgia. Ela vai mudar o DNA em si e vai transformar tudo completamente num corpo feminino, só com uma injeção. Sendo que tem até um filme que mostra que é possível, que fala mais ou menos sobre isso. Que na realidade eu dei graças a Deus que existe uma pessoa neste mundo e essa pessoa fez um filme das mesmas coisas que eu sempre pensei sobre questões de nanotecnologia ou o que ela pode fazer. Na realidade, o que esse filme fala mostra mais de 1001 utilidades para nanotecnologia. E até daria para fazer, acho que daria 100%, lembrando do filme aqui, daria para fazer 100%. Você já assistiu o filme Transcendência, ou D10? O pior, amigo, é que não está muito longe de acontecer isso não, está mais perto do que a gente imagina, filho. Há 10 anos atrás, 2 anos atrás, era impossível, dentro do aspecto da ciência, uma mulher gerar um filho sozinha. Hoje em dia já pode se fazer isso, certo? Eles estão fazendo uma alteração no óvulo, para o óvulo virar uma espécie de esperma. É um bagulho que ainda está em teste, mas é provável que daqui a uns 10 anos eles já estejam usando isso. Aí vai ser um tal de sapatão, ter filho e o caralho a 4, entendeu? Aí se conseguir fazer um óvulo virar o equivalente a um esperma, daqui a pouco vai ser um pulo para fazer o contrário, fazer um esperma virar óvulo, os viadinhos vão ter filho também, entendeu? Aí a gente vai descobrir realmente essa porra é uma doença ou não, porque se temos um casal de homossexuais que já era um herdeiro, esse herdeiro já era um herdeiro e o neto desses homossexuais for homossexual, é um caso isolado, mas se for um grupo de pessoas ao longo das décadas que vá tendo filhos ou netos que tem essa propensão, aí fica meio óbvio que isso é passado, né, geneticamente. Porque eu lembro também da série Fantástico, notícias que passaram e nunca mais passarão. Eu lembro que uma vez passou no Fantástico que os cientistas estavam estudando essa parada de que talvez o homossexualismo fosse uma mutação numa parte do DNA. Só que é aquilo, foi uma notícia que foi lá, apareceu no Fantástico uma vez e ninguém nunca mais abordou, né? Então deixa quieto que se trouxer a público causa mais estrago do que
do que ficando escondido. Vamos deixar escondido, vamos pesquisar. Quando a gente tiver 100% de certeza, a gente solta essa pérola, que é o que deve estar fazendo aí. Na verdade, somos, de certa forma, máquinas, sim. Eu posso definir a gente como máquina. Máquinas de material sucateado, de uma engenharia genética que talvez tenha sido bem projetada, mas que ao longo dos milênios entrou em defasagem, entrou em decadência. Aconteceram várias mutações, aconteceram várias fragmentações, e essa máquina, que era razoavelmente boa, entrou em decadência, entende? E hoje em dia a gente não consegue se regenerar como antigamente, ou viver mais, porque a gente recalchutava nossas próprias peças. De novo, aquela parte aí que o Léo mandou para vocês aí, o PDF, que ninguém deve ter lido, do Zecharia Sitchin, que ele fala sobre os Anunnaki, né, que a gente é uma engenharia genética deles para mineração. Então eu vejo a gente como uma máquina orgânica de carbono. O próximo estágio do Homo sapiens é o Sapiens sapiens, que seria o equivalente a humanos com capacidades extrasensoriais ou sentidos que talvez só se manifestem no plano astral. Depois do Sapiens sapiens, eu acho que vai ser o tecno-orgânico, vai ser o Sapiens sapiens acoplando máquinas ao seu corpo físico, certo? E depois do tecno-sapiens sapiens deve vir o Sapiens Technology, sei lá, que deve ser humanos que já nascem com nanotecnologias, entende? E alguma coisa assim bem louca, mas até chegar nesse ponto do humano pro Sapiens sapiens, pode botar aí, sei lá, uns 1000 anos. Espero que seja mais cedo. E do Sapiens sapiens pro Sapiens Technic, será uns 500, não sei. O que eu sei é, a tecnologia está avançando bastante e basicamente podemos dizer que se os caras não têm, cientificamente falando, a fórmula da juventude, eles têm uma maneira de aumentar o tempo de vida 5 vezes mais do que a gente já conhece, entendeu? Então, se você vai viver uma média de 100 anos, eles podem botar você para viver, sei lá, 200, 500 anos, porque isso aí começou a ser feito no início do século 21 e tinha os beta-tester lá, os caras que usavam a droga, e eu não sei que fim levou, mas eu sei do seguinte: qualquer tipo de droga, qualquer tipo de aparato científico ou droga científica que seja descoberto, que beneficie o ser humano, primeiro vai bater na mão de quem tem dinheiro, certo? E quando já tiver bastante defasado, aí o lixo daquilo ali vai chegar na mão do pobre. E o rico vai começar a pegar uma remessa muito mais qualificada, muito mais capaz, e o pobre vai pegar o lixo do lixo achando que está abalando o Bangu. Então, quando chegar na mão do pobre, isso já vai ser uma coisa rotineira na mão dos ricos. Cara, eu acho o Bono um cara maneiro, mas não perca tempo falando com ele, tá? Qualquer coisa que eu falo é embasado dentro de fatos ou de ideias projecionais de especialistas em sociedade, história. Olha a história sendo passada aí, Bono. Os caras são especialistas em história, são especialistas em sociedade, comportamento social, e baseado nessa ideia de como funciona a sociedade, como anda a tecnologia, eles conseguem calcular com mais de 50% de sucesso mais ou menos como é que vai se dar o futuro da coisa, como é que vai ser alguma coisa mais ou menos, tá? Então, meu amigo, isso é perfeitamente crível de acontecer. Só que o Bono, como ele não estuda nada disso praticamente, aí ele me vê falando isso, ele tem a minha pessoa como referencial de zoeira, ele acha que é o Fantástico Mundo de Bob, tá? Sem nem se dar conta que o que eu falo às vezes, em 95% das vezes, é embasado em projeto científico, cara, em análise científica e análise comportamental e social. Então, brother,
Não é uma invenção do Titio D10, não é o fantástico mundo de Dice, tá? São cientistas, pessoas que são qualificadas, que estudam e afirmam, e na maioria das vezes acertam, com margens mínimas de erro, mas deixa ele pensar o que ele quiser aí. Porra, que parada idiota essa, hein? Fazer uma mosca com um corpo de olhos. Porra, a mosca tem 2 olhos grandões, que são multiquadriculados, que vêm em 360. Porra, vai fazer uma porra de um bicho cheio de olho pra quê? Puta que pariu. Falta do que fazer. Outra coisa, ô Felipe, quanto menor o organismo, mais fácil é você gerar alterações na composição dele. Tá? Uma mosca é um organismo bem menor que um rato. Se os caras conseguiram fazer crescer, eles não enxertaram não, eles conseguiram, usando engenharia genética, eles conseguiram fazer crescer uma orelha nas costas de um rato. Olha só, conseguiram fazer ratos fluorescentes, amigo. Porra, por que eles tentaram isso no rato? Porque se consegue fazer no rato, é mais fácil de conseguir num ser humano. O DNA do rato é muito compatível com o nosso, entendeu? Então, teoricamente, se tiver algum cientista louco que saiba como fazer, ele pode fazer crescer um órgão num ser humano. Ele pode botar um olho no ombro, um olho na mão do cara, tá entendendo? Ele pode fazer um ser humano fluorescente ou um ser humano camaleônico. São algumas das ideias. Claro que a maioria não traz isso a público, não revela isso. Se isso foi feito, não é revelado. Porque existe um conselho de ética a nível do que você pode fazer de experiências com humanos e com animais. E eles não vão trazer isso a público porque daria uma série de protestos sociais, religiosos, etc. Filho, tem site de canibalismo na Deep Web que pessoas se voluntariam para serem devoradas. Tem ideia do quão bizarro isso é? Cara, não precisa muito não, basta você pensar um pouquinho e lembrar que Joseph Mengele era um ótimo bioengenheiro e ele estava 50 anos à frente da sociedade na época da Segunda Guerra Mundial, entende? Com certeza, se Hitler tivesse ganho a guerra, ia ter muita atrocidade no meio do caminho, mas a gente estaria muito mais avançado tecnologicamente. Claro que a ética e o pudor a nível científico em relação a seres humanos ia ser lixo, né? Porque hoje em dia a gente tem uma série de leis que proíbem que se faça certos experimentos com humanos e certos experimentos com animais, porque isso viola a integridade, viola a humanidade. E o Mengele, por exemplo, não tinha isso. As histórias que tem sobre o Joseph Mengele, cara, na Segunda Guerra Mundial, de clonagem de pessoas, até alteração de sexo e tudo mais, transplante de cabeça, tem muita coisa aí, tem tanto boato que fica impossível você dizer que tudo é boato. De tanto boato que tem, pelo menos 20% deve ser verdade. E se 20% for verdade, já é bastante coisa estarrecedora, filhão.